pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de redação. Hoje nós vamos trabalhar as tipologias textuais. Mas eu quis fazer esse vídeo um pouco diferente, então nós não vamos ver os conceitos das tipologias textuais, mas nós vamos ler alguns textos e a partir desses textos nós vamos fazer uma reflexão e com essa reflexão chegar aos conceitos de tipologias textuais. O vídeo que você acabou de assistir é um trecho do filme Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, de 1936. Na cena em questão, nós vemos uma crítica muito bem-humorada à forma como os trabalhadores são transformados em máquinas, por um sistema produtivista que preza cada vez mais pelo lucro em detrimento da humanidade. Para o debate de hoje, no entanto, o que mais nos interessa é a estrutura textual do filme. Quando observamos a forma como esse texto é elaborado, observamos algumas características. Primeira, há uma história sendo apresentada ao leitor, ou espectador no caso. Segunda, essa história transcorre a partir de uma transição de tempo, ou seja, antes, durante, depois, ou se vocês preferirem, ontem, hoje, amanhã. Terceira característica, essa história ocorre a partir de ações de personagens num determinado tempo e espaço. Essas três características definem o material como um texto narrativo. Assim, nós podemos chegar à seguinte definição, como nos é apresentada pelos autores Platão e Fiorin em obra de 2007. O texto narrativo é aquele que relata as mudanças progressivas de estado que vão ocorrendo com as pessoas e as coisas através do tempo. Nós temos alguns elementos básicos que compõem a narrativa. O primeiro é o narrador, que é aquela voz que conta a história, ou seja, narra os fatos. O segundo são as personagens, que são aqueles sujeitos que vivem a ação que ocorre na narrativa. O terceiro elemento é o tempo, que, como o próprio nome já diz, é o desencadear das ações. Ele pode ser cronológico ou psicológico. O quarto elemento é o espaço, ou seja, o lugar onde acontece a narrativa. Nós dizemos que a junção de tempo e espaço compõe o ambiente na narrativa. E aí nós podemos dizer que esse é o quinto elemento essencial à existência do texto narrativo. O texto narrativo se divide em 5 momentos. A situação inicial, que é quando o narrador apresenta as personagens, o tempo e o espaço da narrativa. O estabelecimento de um conflito, que é aquele acontecimento responsável por modificar a situação inicial dos personagens, e é aí que inicia a ação. O desenvolvimento,
que é como essa ação é desenvolvida, de forma que os personagens tentam solucionar um conflito. Depois nós temos o clímax, que é aquilo que ocorre depois das diversas ações dos personagens, quando a narrativa chega a um ponto de alta tensão ou emoção. E por fim nós temos o desfecho, que é a parte final da narrativa, quando existe a solução do conflito. Alguns exemplos de textos narrativos mais presentes na nossa sociedade: o conto, o romance, novela, algumas histórias em quadrinhos e tantas outras narrativas que nós vemos ao tempo todo no nosso cotidiano. Nessas aulas especificamente, que são de redação, nós temos algumas propostas a serem desenvolvidas por vocês. Então fiquem atentos, a plataforma muda, vejam lá as propostas de redação e façam dentro dos prazos. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não se esqueçam de acessar a plataforma, realizar os exercícios e acompanhem aqui as próximas aulas. Um grande abraço e até mais! Tchau!